Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. E eu quero, sem demora, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Eu vou ler este salmo. Os irmãos acompanhem comigo. Logo depois você mantém a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero falar sobre a segurança do povo de Deus. Um salmo precioso que nos dá base para nós estarmos firmados e tranquilos, ainda enquanto vivemos nessa terra. Então eu quero falar desse assunto com você e quero ler este salmo com você, Salmo de número 46. Todos acharam, amém? Leiamos a palavra de Deus que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o verso 11 todos juntos? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez. Pai querido, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. E nós já cantamos sobre esse poder do Senhor. Nós já estamos aqui, ó Deus, no decorrer deste culto, proclamando a sua grandeza. E agora, Deus, nós queremos ouvir a sua voz, que ela nos traga a segurança necessária, que ela nos traga o alento necessário para as nossas vidas, para as nossas almas, para as nossas famílias, e que a minha boca se cale, e o teu Santo Espírito fale ao nosso coração de maneira tremenda, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo os dias do fim, já tem algum tempo que a gente tem falado sobre isso. O final está chegando. Mateus 24 tem se cumprido. Nós já estamos chegando às portas do dia em que Jesus vai nos chamar e vai nos levar, e nós vamos subir com Ele. E uma das coisas que mostra isso são as lutas e as dificuldades desse tempo. Quando nós olhamos o cenário mundial, quando nós olhamos o cenário político, quando nós olhamos o cenário religioso, nós estamos vendo o mundo à beira de um caos. Nós estamos vendo um mundo que, de acordo com as Escrituras, tem realmente vivido seus últimos dias. E é interessante porque, em meio a todo esse caos, a toda essa tribulação, a todo esse cenário caótico em todas as esferas, o ser humano tem vivido de maneira muito tranquila. Casam-se e dão em casamento. São como nos dias de Noé. Eles faziam assim, até que veio as águas e o dilúvio tomou tudo. E já não havia mais oportunidade para eles. A humanidade tem vivido assim. O tempo é esse. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu queria que você compreendesse que mesmo nesse tempo, tempo do fim, tempo difícil, tempo de lutas, tempo de caos, é no caos que o Senhor preserva uma igreja. Amém? Você concorda comigo? É no caos.
Você está se sentindo protegido e seguro por sua própria conta? É uma coisa. Ou se tudo vai bem e as coisas vão muito bem, então tudo está seguro, ótimo. Mas nada melhor do que você experimentar o cuidado, a segurança, a proteção em meio ao caos, em meio ao problema, em meio ao conflito. E este é o contexto deste salmo. É muito interessante, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas. E o que você vai fazer? Você tem uma fitinha aí na sua Bíblia, né? Então você vai pegar a sua fitinha e você vai marcar lá em 2 Crônicas, você vai segurar o salmo aí, Salmo 46, que é o nosso texto base. Mas você vai lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29. Então você pega uma fitinha, vai marcar aí, porque nós vamos meditar no Salmo, mas este Salmo tem um contexto. E este é o contexto em que provavelmente o Salmo 46, 47 e 48 foram escritos. Um tempo onde a cidade de Samaria já havia sido sitiada. Os assírios já haviam levado o povo do reino do norte cativo. A Síria estava dominando, a Síria estava crescendo, o reino assírio, o império assírio estava tomando conta. E Samaria já havia caído. E agora a Síria se levanta contra Jerusalém, agora a Síria se levanta contra o povo de Deus, agora a Síria quer tomar posse de tudo. Mas é interessante porque quando nós olhamos na estrutura bíblica, o povo do sul, o reino de Jerusalém, eles ainda prevaleceram ainda por mais uns 8 reis, uns 8 reinados. Até que também foram levados cativos pela Babilônia. Mas aqui neste contexto, nós temos um rei, e esse rei é Ezequias. E é interessante porque no capítulo 29, dá uma olhada comigo aí, Ezequias tinha 25 anos, verso 1, quando começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. E o verso 2 vai dizer o quê? Leia o verso 2 comigo, por favor. O texto vai dizer, fez ele... Ezequias era um homem de Deus. Ezequias foi um rei que agradou o Senhor. Ezequias foi um rei que restabeleceu o culto, a ordem do culto. Se você vai passando aí a sua Bíblia, você vai adiantando aí os capítulos, você vai perceber que Ezequias foi responsável pela purificação do templo, dos levitas, a restauração do culto ao Senhor. E é interessante porque Ezequias faz isso e o povo se rende. No capítulo 29, no verso 29, o texto vai dizer assim, olha, tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele, prostraram-se e adoraram ao Senhor. Nós estamos falando de um rei que era um homem de Deus. Nós estamos falando de um rei e de um povo que agora estava temendo ao Senhor, que estavam cumprindo aquilo que era a obrigação deles, que era a lei daquele tempo. A lei do Senhor era para eles. E o templo é restaurado, o culto é restaurado, as ofertas, os levitas, as suas funções, elas são todas colocadas no seu devido lugar. E quando nós olhamos lá no capítulo 31, nós vamos ver esse povo servindo ao Senhor com os seus bens. Nós vemos esse povo adorando ao Senhor, nós vemos esse povo se mostrando um povo realmente fiel ao Senhor. Mas quando nós chegamos no capítulo 32, as coisas mudam um pouco de figura. Porque agora no capítulo 32, então nós temos um rei, o rei da Síria. Senaqueribe quer tomar posse de Jerusalém, quer sitiar a Jerusalém. Então quando chega aqui no capítulo 32, o texto vai dizer assim, olha, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria. Entrou em Jerusalém, acampou-se, entrou em Judá, pôs-se contra a cidade fortificada e intentou
apoderar-se delas. Este é o cenário que nós estamos. Este é o contexto que nós estamos. Então volte para Salmo. Dentro deste quadro, nós temos agora um rei poderosíssimo, que já havia sitiado Samaria, que também era um povo poderoso. O reino do norte era um povo poderoso. Eles eram um povo de guerra. Mas a Síria já havia tomado uma proporção muito grande. Eles eram o império maior da época. E agora o império assírio está rodeado na cidade de Jerusalém. Estão rodeando a cidade de Jerusalém. Já tomaram posse de algumas coisas que estavam em volta. As cidades que estavam em volta já haviam sido sitiadas e agora eles queriam a sua capital. Aonde estava o rei? Porque só se vence uma guerra quando você pega o rei. E quando nós olhamos para essa história, quando você vai ler, e daqui a pouco nós vamos verificar um pouco dessa história de Ezequias, você vai ver que em meio a esse caos, em meio a uma perseguição severa, em meio a uma nação poderosíssima que vem contra o rei, o Senhor vem sobre ele, e ele não teme. E ele então registra, e provavelmente este salmo, alguns estudiosos dizem que foi escrito pelo rei Ezequias. Apesar de estar aí na sua Bíblia como os filhos de Corá, é muito provável que esses 3 salmos tenham sido escritos pelo rei Ezequias. Ele agora vai reconhecer o poder de Deus, porque enquanto este salmo está escrito, você vai perceber, nós vamos dar uma passeada lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, você vai perceber por que ele escreve esse salmo, e a grandeza de Deus, e o poder de Deus, e a proteção de Deus, e como Deus dá segurança para o seu povo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você compreenda que Ezequias era um homem de Deus. E o povo era fiel a Deus. Nós estamos falando de povo de Deus. A segurança que é dada ao povo de Deus. Não é a qualquer um. Não é a qualquer pessoa. Nós estamos falando de um homem que restaurou o templo, que restaurou a vida do povo, que colocou o povo de volta a fazer os sacrifícios pelo perdão do pecado, um povo arrependido, um povo que estava prostrado diante do Senhor. É desse povo que nós estamos falando. É deste povo, é este povo que o Senhor traz segurança. E então o Salmo, ele começa de maneira preciosa, ele diz assim, olha, Deus é. O que Deus é? Você pode ler comigo o restante? O nosso refúgio. A primeira lição que eu queria trazer para você aqui neste Salmo, é que Deus, o nosso Deus, o Deus de Jacó, como está escrito no verso 7 e no verso 11, o Deus dos exércitos, Ele é quem dá segurança ao seu povo. Amém? É a primeira lição que eu quero deixar para você aqui nessa noite. Só uma pessoa, só há um ser capaz de trazer segurança plena. É esse Deus. É o Deus de Israel. E é interessante porque o salmista começa assim, Deus é. Ele é. E o que Ele é? Ele é nosso refúgio. Refúgio é um lugar onde você procura, é um abrigo. É um lugar onde você sai do meio do tumulto. Quando uma tempestade vem, você procura um refúgio. Você procura um abrigo. Esse Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso abrigo. Ele é a nossa fortaleza. Esse abrigo não é um abrigo qualquer. Você já tentou esconder de uma tempestade debaixo de uma árvore? É um fracasso. Não dá nada. Você tem uma falsa sensação de que você está sendo protegido de alguma coisa. O nosso Deus não é uma árvore. Ele é uma fortaleza. O nosso Deus é um refúgio, um lugar seguro, um lugar onde nós podemos descansar. Ele é o guarda de Israel que não dorme nem dormita. Esse é o nosso Deus. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, mas Ele faz algo precioso, Ele nos socorre. Aí quando eu penso em socorro, e eu usei aqui a ideia de uma chuva, de uma tempestade, eu fico pensando na cidade que nós vimos aqui, em Mimoso do Sul, agora há poucos dias, e aquela água subindo.
Então as pessoas primeiro elas procuram um refúgio e depois elas precisam ser socorridas. Alguém precisa ir lá e prestar um socorro. Irmãos, quando nós olhamos para uma situação humana, nós vemos que o ser humano algumas vezes não consegue socorrer. E é por isso que nós vimos em Mimoso do Sul algumas pessoas sendo o quê? Mortas. Porque o homem não tem toda essa capacidade. 22 mortes. Eles procuraram abrigo. Certamente procuraram refúgio. Procuraram alguma coisa, algum lugar para se esconder, para ficar mais alto. Mas de maneira humana, isso é impossível. Mas o nosso Deus, Ele não é só refúgio, fortaleza, mas Ele é socorro. E esse é o socorro presente na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora que as coisas estão realmente, na hora que o rio está subindo, Ele vem e te socorre. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus dos exércitos. Este é o Senhor de Ezequias. Este é o Senhor que guarda o seu povo. Há um Deus que guarda o seu povo. E este é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. E é interessante porque o salmista continua. Então, já que nós entendemos e nós confiamos e nós sabemos que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é socorro bem presente, então o salmista vai dizer assim, portanto, então meus irmãos, então povo de Deus, olha, não tema. Você não pode temer, você não pode ter medo. Nós não temeremos. Ele faz uma afirmação. Ainda que o quê? Aí é interessante porque agora este salmista ele vai usar aqui algumas expressões, ele vai usar aqui situações que fogem do controle mesmo. Ele vai dizer assim, olha, ainda que a terra se transtorne. Como nós vimos os relatos daquela água subindo mais uma vez em Mimoso do Sul. E ninguém consegue segurar aquilo. Ele está dizendo assim, ainda assim, ainda que a terra comece a se tornar algo perigoso para nós. As montanhas elas estão caindo, elas estão se abalando, elas estão se lançando nos mares. O salmista vai usar aqui a expressão, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ah, é terremoto, caiu as montanhas, é maremoto. A terra virou realmente um estardalhaço. Irmão, quem pode contra a força das águas? Há alguns anos atrás, Minas Gerais passou por uma situação onde as montanhas estavam caindo. Não sei se vocês se lembram disso. As montanhas estavam desabando, montanhas inteiras estavam caindo. O salmista está dizendo assim, olha, ainda assim, nós não temeremos. Nós não precisamos ter medo. Porque nós temos um Deus que é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas piores circunstâncias. E eu queria já perguntar a você, será que você tem passado mesmo por tribulações tão intensas? Porque eu acredito que nós vamos ainda passar, irmãos. Muitas coisas estão por vir. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos deixar de ser essa geração do mimimi. Nós precisamos deixar de ser uma geração, olha, se fala de uma geração fraca e nós estamos aceitando isso, nós não podemos aceitar isso. Porque o povo de Deus não é fraco. O povo de Deus é um povo o quê, irmãos? O povo de Deus é um povo o quê, irmão? É forte, irmão. Porque a nossa força, ela não está em nós. A força não é minha, a força não é sua. Maldito o homem que confia no homem em si e faz da sua força o seu braço. Mas nós faremos menção ao nome de quem? Do Senhor, o Senhor dos exércitos. Por que nós somos fortes? Porque nós temos um Senhor que nos... O que esse Senhor faz conosco, gente? Ele nos fortalece.
Nós temos um Senhor que nos fortalece. Nós somos um povo forte. Nós não somos uma geração do mimimi. Nós não somos uma geração fraca. Nós somos um povo de Deus que tem que estar preparado para a batalha. Ezequias está escrevendo um salmo, está dizendo assim, olha, eu não preciso temer. Mas o exército estava lá. O maior exército do mundo. E eles trancados na cidade. E eles olhavam dos muros. E o exército estava acampado. O exército estava ali. Mas ainda assim ele diz assim, olha, nós não precisamos temer. Fale comigo, eu não preciso temer. Porque o meu Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Irmãos, nós não podemos temer. Nós não precisamos temer. Ainda que a terra comece a criar um caos, nós não podemos temer. Mas o salmista ele entra agora numa outra ideia. No verso 4, ele vai agora, parece que ele vai mudar o assunto, mas na verdade ele está trazendo algo muito precioso para o que está acontecendo naquele momento. Então o verso 4 vai dizer assim, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando nós pensamos no contexto de rei Ezequias, e nós pensamos em que eles estão na cidade fortificada, e ao redor está o inimigo, aonde que estão essas águas? Se você não sabe, Jerusalém está no alto de uma montanha. E lá não tem rio. Então como que você pode dizer, mas como é que o salmista vai dizer então, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, mas essa cidade não tem rio. Como é que funciona esse negócio então? Então dá uma olhadinha comigo, lá, 2 Crônicas de novo, então volta aí sua Bíblia. 2 Crônicas, 32, no verso 2, 3 e 4. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 2, 3 e 4. Você pode ler comigo? Todos juntos, em uma só voz, em alto e bom som. O texto vai dizer, vendo, pois, resolveu apesar de Jerusalém, a cidade fortificada, a sua capital, não ter um rio dentro dela, a sua região era banhada por águas. Mas olha o que está acontecendo aqui. O salmista está dizendo que esse Deus, ele é socorro, ele é refúgio, ele é segurança, e não há o que aconteça em volta que cause temor. E agora ele vai dizer assim, olha, nesta cidade há o que é mais precioso. Há um rio que alegra a cidade de Deus. E aqui o salmista ele já está fazendo menção à própria presença de Deus. É a presença, este rio, essas águas que ele diz que alegra a cidade de Deus, não são águas comuns. E é interessante porque eles fazem aqui uma estratégia de guerra. Então, quando eles ficam sabendo que o exército está avançando, o Senhor fala para eles, olha, o exército está avançando, então eles vão lá e arrumam uma estratégia de guerra. Eles tampam as fontes, os rios, eles tampam tudo e falam assim, nós não vamos deixar eles encontrar nada aqui. Eles não vão encontrar sossego em volta da nossa terra. E é interessante porque quando eles fazem isso, isso mostra uma completa dependência de Deus. Talvez nós pensaríamos assim, mas como que vão tampar as fontes? E depois? E como que vai ficar as águas depois? Nós vamos ficar sem água. Aí, irmão, pensa comigo. O exército veio para te destruir.
Você está pensando que vai ter água depois? Já parou para pensar nisso? Não vai sobrar nada, irmão. Aquele que não está com o Senhor, aquele que não é do Senhor, e um exército vem para destruir, vai destruir tudo e vai tomar tudo. Mas há uma confiança tão plena, que eles dizem assim, olha, vamos tapar todas as águas em volta, nós não vamos deixar água para eles. Isso é uma estratégia de guerra. Eles podem acampar aqui, mas não vai ter nada para eles. Porque nós temos a fonte de águas vivas, que é o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a confiança do salmista. Ele vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quando nós aplicamos isso para a nossa vida, quando nós pensamos que nós somos o povo de Deus, a morada de Deus, a morada do Altíssimo, nós precisamos entender que o que nos satisfaz, o que nos sacia é o Senhor. Nós precisamos compreender isso. Tem muitas pessoas buscando saciedade em outras coisas. Tem muitas pessoas preocupadas com as fontes que precisam ser tampadas. Tem muitas pessoas com amor a coisas que vão destruí-los. O coração de Ezequias não estava naquelas águas. O coração de Ezequias não estava na beleza que poderia haver em volta da sua cidade. O coração de Ezequias estava em quem, irmãos? Estava em quem? No Senhor. Ele diz assim, olha, há um rio. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos lá em João capítulo 4, no verso 13 e verso 14, nós vamos ver Jesus com aquele encontro com a mulher samaritana. E Jesus vai dizer para aquela mulher, olha, se você beber a água que eu lhe der, o que vai acontecer? Jamais terá? Jamais. Jamais terá sede. O salmista ele vai trazer uma expressão onde nós vamos compreender que Deus está no nosso meio. E o Deus que está no nosso meio, Ele nos sacia. Nós não precisamos ficar de olho em nada que está ao nosso redor, nada do que possa nos trazer algum tipo de segurança fora do Senhor. Irmãos, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei para que o seu emprego tem servido. Eu não sei para que a sua renda tem servido. Para que os seus bens têm servido. Mas se os seus bens são para te trazer alguma segurança, joga fora! Joga no lixo! A nossa segurança, ela está no Senhor dos Exércitos. É Ele quem nos guarda. A palavra do Senhor diz assim, olha, eu nunca vi um justo desamparado. A sua descendência não vai mendigar o pão. Preste atenção, irmão, no que eu estou dizendo. Nós estamos nos últimos dias. Estava sentado hoje à tarde lá em casa. E você olha para a natureza e hoje estava um dia tão gostoso, né? Um ventinho tão gostoso. Você agradeceu a Deus por isso hoje, irmão? Nós passamos uns perrengues de calor aí. Nós ser humano caído, né? A gente sofre um pouquinho, né? E hoje estava um dia tão gostoso. Uma tarde gostosa. O verde bonito ainda, mesmo sem chuva, está verde. E eu falei com a Adriana, falei assim, olha, acabou. Acabou. Irmãos, o tempo acabou. Se o nosso olhar, se a nossa esperança estão nas fontes que nos rodeiam, nós estamos enrolados. O inimigo está ao nosso derredor. E ele está buscando a quem possa tragar. Sai fora da fonte, que não é Jesus. Corre! Se o seu dinheiro, se o seu trabalho, se os seus estudos, se a sua vida não for para glorificar a Deus, você está à beira da morte. Porque o exército está aí, inimigo, para te destruir. Mas aquele que é do Senhor,
povo de Deus, que tem Ele como refúgio, fortaleza, socorro presente na tribulação, aquele que sabe que não importa o que aconteça nesse mundo, Ele sabe que há um rio que flui, que corre na nossa alma, que corre na nossa vida, que nos sustenta e que nos mantém. Amém, irmão? Tem um rio aí que te mantém, meu irmão. Isso não te alegra, não? Tem que alegrar você, eu quero ver sorriso no seu rosto. Porque existe um rio que alegra a cidade de Deus. E sabe o que acontece? Ela não pode ser abalada. Você não pode ser abalado, meu irmão. Você precisa de sorriso no rosto. Larga essa angústia fora. Larga essa fora, joga essa trem fora. O povo de Deus é um povo alegre, sorridente, o povo é um povo feliz, irmãos. Porque há um rio cujas correntes fazem o quê? Alegram, irmão. Pelo amor de Deus, você não vai alegrar, não? Não quero que você saia daqui triste, não, irmão. Quero que você saia daqui alegre. Quero que você saia daqui feliz. Porque se você sair daqui triste é um mau sinal. Porque não importa o que aconteça. O mundo pode começar a cair para lá e para cá, para lá e para cá. Se nós temos o Senhor, o nosso refúgio, fortaleza, nós somos um povo alegre. Amém? Vamos provar disso? Vamos provar disso para a gente finalizar? Então o salmista ele vai dizer assim, então é o seguinte... talvez você não entendeu isso ainda, mas é assim que funciona. Nós temos um Deus, Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Não importa o que aconteça no mundo, as coisas mais trágicas do mundo que aconteçam, elas não vão fazer a gente temer, porque nós temos um rio que corre em nós. Esse rio é o Senhor, nós somos a cidade de Deus, Ele corre nas nossas vidas, nós estamos saciados nele. Então vamos provar esse negócio. Como é que funciona? Verso 8, lê comigo, verso 8. E verso 9 e verso 10. Leia comigo. O texto diz: vinde. Aqui tem um convite. Você não entendeu ainda? O salmista convida você, então venha! Vem aqui! Vinde! Deixa eu dar um passeio com você aqui. Deixa eu te mostrar o que o Senhor tem feito. Vem aqui, deixa eu te mostrar o que o Senhor faz. Vem aqui, vem comigo. Então volta a sua Bíblia lá. 2 Crônicas, capítulo 32. E você vai ler então, comigo, do verso 21 ao verso 23. Amém? Todos acharam? O texto diz, todos juntos? Então o Senhor enviou um anjo. Até aqui está ótimo. Irmão, dá para sorrir aí? Dá para sair daqui assim, ó? Bonito! Porque o Senhor te chama, vem! Vem e vê! Vem que eu vou mostrar para você! Talvez nós não estamos enxergando as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Esse texto ele é tão importante, tão importante, tão importante, que esse texto é repetido 3 vezes na Bíblia.
Esse mesmo relato está em 2 Reis, capítulo 19, verso 35 ou 37, e em Isaías, capítulo 37, no verso 36 e 38. O mesmo relato, de tão importante que é esse texto. E o salmista ele vai dizer, volta lá para o salmo, vem aqui, traz de volta. E ele fala assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O rei Ezequias está dizendo assim, olha, venha e veja que nós não tivemos a necessidade de colocar as mãos naqueles inimigos. Quem foi que destruiu o inimigo, irmão? Foi o anjo do Senhor. Foi o próprio Deus. Você está preocupado com alguma coisa? Sabe o que me chama a atenção no texto de Crônicas? É que o povo de Deus não precisou mexer as mãos. O povo de Deus não precisou tocar em armas. O povo de Deus não precisou se defender. O próprio Deus venceu a guerra. O texto vai dizer que o rei acordou e o seu exército estava como, irmão? Como é que estava lá? Você lembra do texto que acabamos de ler? O povo estava morto. Destruído. Mas sabe o que é interessante? Olha como que Deus, esse Deus justo, ele age de maneira tão intensa contra os inimigos dele. Esse rei volta para sua casa e vai prestar um culto a um Deus estranho. Ô, irmãos, o que aconteceu lá? Os filhos dele, 2 filhos dele, mataram ele. Ele foi morto pelas mãos dos seus filhos. Para a vergonha daquela nação pagã. Nós temos um Deus que não brinca. Eu queria que você viesse, vem ver. Venha ver. Coloque os seus olhos aqui. Nós temos um Deus que você não precisa se mover. Tem um livrinho do W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Um livretinho. Já fizemos aqui no estudo que nós tínhamos aqui nas quintas-feiras. E um desses votos eu tenho carregado comigo há anos. E esse voto é: não se defenda. E por que nós não precisamos nos defender? Porque nós temos o Senhor, que é aquele que defende o seu povo. É aquele que faz o inimigo se levantar contra ele mesmo. E quando o inimigo vê, está destruído. Agora eu queria chamar a atenção para você aqui nessa noite. Verso 7 e o verso 11 são repetidos aqui por 2 vezes. Na verdade, o texto é repetido 2 vezes, verso 7 e verso 11. Vamos ler de novo, verso 11, todos juntos. O texto diz: o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não pode perder isso de vista. Você não pode perder isso de vista. Então a primeira lição desse texto é que a nossa segurança, ela está no próprio Deus. A segunda lição desse texto, a partir do verso 4, é que só tem a segurança de Deus aquele que o tem como rio na sua vida. Aquele que o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma. Aquele que reconhece Jesus como a fonte de águas vivas. E terceira lição desse texto é que ele nos convida a contemplar a vitória. O Senhor te chama para ser vitorioso aqui hoje, irmão. E isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui é teologia bíblica, que mostra que nós temos um Deus que destrói exércitos. Mostra que nós temos um Deus poderoso. Agora a minha pergunta é, você não precisa reparar não, os meninos vão aqui, nós vamos cantar, nós vamos terminar cantando.
Você vai terminar aqui declarando a sua segurança no Senhor, o seu descanso no Senhor. E nós temos uma situação nesse texto que ela precisa ser vista por você. Neste texto tem o povo de Deus. E neste texto tem o inimigo de Deus. Você precisa saber de que lado que você está. Povo de Deus. Povo de Deus. É aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Povo de Deus é aquele que o tem como rio na sua vida. Fora disso é inimigo de Deus, irmão. Se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não o professou, se você ainda não assumiu um compromisso com Ele de dar a sua vida, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você pode ser um inimigo de Deus. E você viu o que acontece com o inimigo de Deus? Ele é destruído. Você precisa saber de que lado você está. O povo de Deus tem convicção da sua salvação. O povo de Deus é um povo arrependido. O povo de Deus é um povo confesso. O povo de Deus é um povo amoroso. O povo de Deus foi chamado para dar a vida pelo irmão, pelo próximo, pelo outro. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, aquilo que você quer que os outros os façam, sabe o que Jesus disse? Faz você primeiro. Mas só o povo de Deus pode fazer isso. Só quem tem na sua vida o rio, só aquele que é cidade de Deus, só aquele que é morada de Deus, só aquele que é a habitação de Deus, pode fazer essas coisas. Amar, perdoar, levar o evangelho da salvação, se alegrar. Irmãos, eu tenho muito desejo de ver uma igreja alegre. Sabe, e talvez, se eu fosse uma pessoa triste, você podia falar assim: ah, pastor, mas você é o cara mais triste da igreja. Não é que você quer uma igreja alegre? Mas eu não sou não, irmão. Eu sou um cara alegre. Porque na minha vida tem o rio de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o mal que habita em mim. Mas eu sei quem me salvou. Eu sei quem me lavou, quem me regenerou. E por mais que tenha problema, tem problema o tempo todo. Você pergunta para minha esposa, tá ali, ó, pergunta para ela. Se ela falar assim, não, é mentira. Eu e a Helena lá em casa, gente, há 2 crianças. A Adriana cuida de 2 crianças. Olha lá a cabecinha dela lá, ó. Só você olhar para ela. A felicidade que há em mim, eu quero ver em você. Mas você só vai ter ela se você realmente deixar o rio de Deus correr na sua vida. O problema está aí. As dificuldades estão aí. As confusões estão aí. As intrigas, as discórdias, todo problema e todo tipo de problema que este mundo pode oferecer estão aí. Mas eu vou me abalar por causa disso? Se eu tenho aquele que é o autor e consumador da minha fé, não tem problema nesse mundo, não tem rei da Síria, não tem exército, não tem nada que possa tirar a alegria daquele que é cidade de Deus, aonde o Senhor está no meio dela e não pode ser abalado.